Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast do ArtLab. Eu sou Bárbara Dias e essa série de entrevistas tem como objetivo discutir temas essenciais para a educação do século XXI. No episódio de hoje falaremos sobre a importância da cultura digital e da cultura maker na aprendizagem. Para isso, tenho a honra de receber Gustavo Sauli, professor especialista em cultura maker. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Babi. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui, é um prazer gigante. E eu estou muito animado para a gente conversar sobre como essas abordagens estão transformando a maneira de como aprendemos e ensinamos, preparando os alunos para um mundo cada vez mais dinâmico e tecnologicamente conectado, né? Muito bom. Bom, para começar, Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre a cultura digital. Segundo a Unesco, a educação deve se apoiar em 4 pilares: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Para você, como a cultura digital se relaciona com esses pilares? É um excelente ponto, Babi. Olha, eu acho que a cultura digital é uma ferramenta essencial para desenvolver habilidades como a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas e até mesmo o comportamento democrático. Não se trata apenas do uso de tecnologia, mas sim de um letramento digital, né? Por exemplo, compreender as linguagens digitais, como a programação e a robótica educacional, né? Com essas ferramentas, a programação e a robótica, isso permite que os alunos não apenas consumam tecnologia, mas também criem, né? Faz todo sentido, Gustavo. E quanto mais cedo os estudantes estiverem em contato com essas linguagens, mais preparados estarão para resolver os desafios do mundo real, do dia a dia. Mas para você, como é que a educação pode incorporar essas práticas no dia a dia? Bom, uma das formas é integrar ferramentas digitais ao ensino e incentivar metodologias ativas, onde o aluno participa ativamente da construção do conhecimento. Isso nos leva a um outro conceito muito importante, né, que é a cultura maker. Mas, Babi, eu posso te falar uma coisa rapidinho aqui antes da gente falar de cultura maker? Claro! Eu acho que tem uma coisa que me chama muito a atenção dentro dessa pegada de ferramentas digitais, que eu acho muito bonito. Eu trabalho bastante com os anos iniciais do fundamental, já trabalhei com ensino médio também, mas eu costumo dizer que as ferramentas digitais, elas permitem ampliar as possibilidades de expressão do aluno, né? Então, acho que do aluno, da aluna, acho que tem esse aspecto de... É como se a gente desse mais possibilidades, mais cores, e as ferramentas digitais, elas são ferramentas expressivas, que ampliam a possibilidade de expressão. Quando a gente pensa por esse ponto de partida, a gente fica mais vendo de uma outra maneira, fala assim, nossa, eu estou dando outros tipos de pincéis, outros tipos de canetinha, outros tipos de tesoura, outros tipos de papéis, só que são ferramentas digitais que ampliam esse leque expressivo, né? Para que as crianças, para que os estudantes eles possam ter mais possibilidade de expressão mesmo, né? Sim, acho que é muito interessante essa relação que você faz com ferramentas que a gente conhece, os pincéis e tudo, para entender um pouco melhor esses conceitos. E aí, isso tem tudo a ver com cultura maker, e eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que esse conceito da cultura maker vem sendo aplicado na educação. Sim, sim. A cultura maker ela traz o conceito do faça você mesmo para dentro da educação, permitindo que os alunos aprendam de uma forma ativa, colocando a mão na massa e desenvolvendo soluções criativas para problemas reais. Quando o aluno tem a chance de criar, errar e testar suas ideias, ele se torna o protagonista do próprio aprendizado, né? E, além disso, fortalece a autonomia e o trabalho em equipe, a cooperação também, né? Sim, exatamente. Os projetos makers eles incentivam a colaboração entre os alunos, pois muitas vezes muitos dos desafios makers eles são feitos coletivamente, né? Então tem o processo de compartilhar, de negociar ideias. Isso é muito legal, né? Porque tem esse processo quando um professor apresenta um desafio maker, rola que todo mundo quer resolver. Então você convoca essa necessidade de compartilhar ideias, compartilhar o conhecimento. E um exemplo clássico, né, a construção de protótipos usando materiais muito simples. Palitos de picolé, por exemplo, para falar sobre conceitos de engenharia, física, e isso faz com que a teoria ganhe vida na prática, né? Então, a gente tem muitos materiais do cotidiano em que a gente pode utilizar para falar de princípios mecânicos, de engenharia, de física. Então, está mais perto da gente do que a gente imagina. Então, isso é muito legal, né? Quer dizer, a gente não precisa de tecnologia digital, coisas super
tecnológicas para produzir esse conhecimento, né? Não, não, às vezes é papelão e fita adesiva, papelão, fita adesiva e palito de churrasco, a gente constrói um autômato, a gente consegue construir um carro, a gente consegue falar sobre eixo, né? Um palito de churrasco ele se transforma facilmente num eixo, se a gente tem uma estrutura de papelão, por exemplo, ou a gente passa ele por dentro de um tubinho por exemplo, tubinho de refrigerante, né? Um canudinho. Então tá mais perto do que a gente imagina. Legal. E para os professores que querem começar a aplicar essa abordagem, o que você diria? Por onde eles podem iniciar? Eu acho que a gente vive, né, num contexto em que muitas professoras elas já têm bastante coisas para resolver. E elas já têm as professoras são muito responsáveis, né? Elas são muito responsáveis em o que elas levam, elas têm um rigor acadêmico maravilhoso. Então eu percebo que é aos poucos, sabe? É aquela coisa, vou experimentar esse pouquinho aqui. É um pequeno projeto que às vezes faz uma grande diferença nos alunos. E a professora vai aprendendo junto, sabe? Testando, falar, vou testar isso aqui. E aí você vai aos pouquinhos criando esse ambiente que valoriza a experimentação e a inovação. Mas eu acho que a dica mesmo é ir fazendo aos poucos e se conhecendo, né? E aos pouquinhos pegando confiança e segurança e percebendo que realmente essas abordagens elas são muito divertidas e engajam de verdade os alunos, né? Legal. Bom, Gustavo, já deu para perceber que tanto a cultura digital quanto a cultura maker são fundamentais para a educação do futuro, enfim, do século XXI. Para você, qual ainda pode ser um desafio para a implementação dessas abordagens? Quer dizer, por que mesmo sendo essencial, essas abordagens muitas vezes não são aplicadas nas escolas e no cotidiano dos professores e dos alunos? O grande desafio é garantir que essas abordagens se tornem mais acessíveis dentro das escolas, né? E também é essencial que os educadores, as educadoras se sintam preparadas para implementá-las. E aí é lógico que exige esse processo de formação e apoio pedagógico. Eu queria complementar com uma reflexão, e nem sei se eu posso falar isso, mas eu acho que existe uma estrutura escolar de muita pressão sobre as professoras e um cotidiano, né? Um cotidiano. Então, eu nem sei exatamente se cabe agora a gente falar sobre isso, mas quando a gente fala sobre essas implementações, eu sinto muita vontade de refletir sobre a estrutura escolar, sobre a pressão que as professoras têm de entregar uma imensidão de documentos e atender uma imensidão de códigos da BNCC. Então, assim, existe uma coragem da coordenação, né? Por isso que tem esse processo do apoio da coordenação, apoio da estrutura escolar para que a professora possa experimentar essas novas metodologias. Eu acho que isso é essencial. Ela pode se preparar, mas ela vai ter um momento de aprendizagem disso junto com os educandos, né, com os alunos, e aí a coordenação tem que estar junto, né? A estrutura escolar tem que receber a novidade também, sabe? Sim, servir de apoio ao professor, mesmo porque, de fato, o tempo escola é muito desafiador, muitas vezes, né? Acolher a professora nesse processo de inovação, né? Sim. Bom, e você? Como enxerga o papel da cultura digital e da cultura maker na educação? Conta pra gente nos fóruns de discussão do curso. Obrigada, Gustavo. Nossa, obrigado pelo convite. Espero que o pessoal compartilhe as opiniões aí nos fóruns de discussão do curso. Estou muito feliz pelo convite e obrigado por terem acompanhado até aqui a nossa conversa. Então tá bom, nos vemos nos próximos episódios. Até lá, pessoal!